E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Com muita felicidade, abrindo mais uma aula de mais um simulado. Essa, então, é a nossa segundo simulado da legislação especial. O primeiro simulado a gente fez sobre a execução penal e, como eu falei, esse canal do YouTube, ele serve para quê? Para a gente, toda semana, até sexta-feira, divulgar 2 vídeos e cada vídeo corresponde a 2 simulados diferentes. Que simulado é esse, professor? Esse aí que você vê na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo tem um link. Clique nele que vai ter o simulado relativo às questões que a gente vai resolver hoje. Eu estou gravando paralelamente penal e também legislação especial. No futuro, se tiver demanda, se tiver ok, aí eu gravo também processo penal. Mas o fato é que, até sexta-feira, eu sempre posto 2 vídeos. Esses 2 vídeos são sobre determinado assunto. Então, na semana passada, eu publiquei um vídeo sobre lei de execução penal. Tá aí já. Aí tem o simulado 1, né, que é de execução penal, 1/2 e 2/2. Ou seja, são 10 questões sobre a execução penal para você se divertir. E aí tem as aulas também para ajudar a aprofundar um pouco mais o conhecimento. Espero que você esteja gostando das aulas, pessoal. Espero que esteja lhe ajudando. Se eu estiver conseguindo ajudar uma pessoa sequer, eu estou muito feliz com isso. Então vamos para frente. Pessoal, hoje então vai falar sobre a Lei de Drogas. A Lei de Drogas é a Lei 11.343 de 2006. E a Lei de Drogas, ela revogou a lei passada, ela trouxe coisas boas e trouxe coisas ruins. Coisas boas que eu digo assim, ela aumentou a pena do traficante e ela, ao mesmo tempo, tratou o usuário não mais com pena privativa de liberdade. O uso de drogas por si só não é crime. Porque usar não é crime, mas para usar você precisa portar, precisa guardar, precisa ter consigo, precisa adquirir, aí é o crime. Esse é o princípio da transcendentalidade. O direito penal só se preocupa com o que você faz com o outro, não se preocupa com o que você faz com si mesmo. Então o verbo usar droga não é crime, mas o verbo portar, adquirir, guardar, ter consigo é crime. Então o usuário ele foi encarado como um dependente, como alguém que precisa de proteção do Estado. E o usuário ele deixou de ter pena privativa de liberdade, que tinha antigamente, na lei de drogas passadas. E o traficante ele foi punido mais severamente com multa e também punido mais severamente com pena privativa de liberdade. Então essa lei de drogas, ela veio com a intenção de tentar evitar com que as pessoas entrem na drogas e reinserir na sociedade aqueles que entraram na droga e veio para punir mesmo, para evitar mesmo que as pessoas usem drogas, punindo de forma mais grave o traficante. Ela trouxe alguns abolícios crimes, que a gente vai conversar sobre elas, e o fato é que ela está em vigor desde 2006. E aí ela é a Lei 11.343 de 2006, são 75 artigos, são bem importantes. Os crimes estão no artigo 33 ao 38, são onde estão os crimes de drogas, ao 38, exatamente, são onde estão os crimes de droga, e aí a gente vai estudar eles agora. Primeira coisa, pessoal, eu vou precisar que você leia o textinho, né, e coloque seu endereço de e-mail, o seu nome e por aí vai. Eu nem botei concurso pretendido, mas a próxima eu boto. Então, bora lá. Primeira questão diz assim, ó, agente de polícia civil, e começa aqui. A pena prevista no crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343, é aumentada de 1/6 a 2/3 se. Quando cai lei de drogas, é engraçado, cai muito letra da lei. É certo que cai muita jurisprudência, mas cai muito letra da lei. E aqui é uma causa de aumento de pena que a lei de drogas traz. A lei de drogas, no artigo 40, ela traz uma causa de aumento de pena de 1/6 a 2/3 se. Aí ele traz essas causas de aumento de pena, são 7 incisos, 7 causas de aumento de pena, para os crimes do artigo 33 a 37. Então, não incide, eu falei que era crime do 33 a 38, não, é 33 a 39. Não incide essa causa de aumento de pena no crime do artigo 38 e não incide essa causa de aumento de pena no crime do artigo 39. O crime de artigo 38 é o único crime culposo que existe na lei de drogas. Ele é o crime de prescrever ou ministrar culposamente droga para um paciente em dose maior do que o necessário ou então o que ele não precisa. Então ele diz assim, prescrever ou ministrar culposamente drogas sem que dela necessite o paciente ou fazendo em doses excessivas ou ainda em desacordo com determinação legal regulamentar. É o único crime culposo. Então os crimes de drogas estão no 33 ao 39. E o único crime culposo é esse, e aqui no 39 é o crime de você conduzir embarcação ou aeronave sob efeito de droga. Então diz, conduzir embarcação ou aeronave após consumo de drogas, expondo a dano potencial à incolumidade pública. O 39 é o único crime de perigo concreto, ou seja, precisa provar o dano à incolumidade pública. Todos os demais são crimes de perigo abstrato ou presumido. Os crimes de perigo abstrato ou presumido, basta provar a conduta que a lei presume o perigo. Então, todos os crimes de drogas são de perigo presumido, exceto o artigo 39, que é de perigo concreto. Então, veja,
Os dois crimes que têm peculiaridade na lei de drogas, os crimes estão no 33 ao 39. Os dois crimes que têm uma certa peculiaridade, o 38, que é o único culposo, e o 39, que é o único que é de perigo concreto, não incide essa causa de aumento de pena do artigo 40. E o artigo 40 diz que a causa de aumento de pena vai incidir na terceira fase, né, da aplicação da pena, como você sabe, quando a natureza, a procedência, a substância ou produto apreendido e a circunstância do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito. Ou seja, a circunstância evidenciar que o delito é transnacional. Não precisa de fato ter ido ou ter vindo, mas tem que evidenciar. 2. O agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública ou desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância. Só eu, enquanto professor, na instituição que eu trabalho, vender droga. Então, de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância, aumenta a pena. É a mãe que oferece droga para o filho, para junto consumir. 3. A infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino, hospitalares. O tráfico de drogas ocorrer nas imediações dessas instituições. 4. O crime tiver sido praticado com violência ou grave ameaça ou emprego de arma de fogo ou qualquer processo de intimidação. 5. Caracterização e tráfico entre estados da federação e o distrito, então, ou seja, aumenta a pena. Se o tráfico for entre estados e Distrito Federal, ou se o tráfico, né, for envolver o exterior, se a prática da conduta visar criança, adolescente, ou quem tenha diminuído a capacidade de resistência, ou agente que financiar eventualmente ou custear a prática do crime. Por que eventualmente? Porque existe o crime de financiamento de tráfico de drogas. Esse crime de financiamento de tráfico de drogas, ele está aqui no artigo 36. E para ter o crime de financiamento, tem que ter uma certa estabilidade no financiamento. Se você financiar só uma vez, você responde pelo tráfico com causa de aumento de pena. Aí você pode ler o artigo 40. Então ele quer saber quando a pena é aumentada. Então vamos lá. Item A. Quando a natureza, a procedência, a substância do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a intermunicipalidade do delito. Falso. Não é intermunicipalidade. É o delito transnacional ou a interestadualidade do delito, como diz aqui no artigo 40, inciso 5. A interestadualidade do delito ou a transnacionalidade do delito. No caso, ele quis citar o inciso 1º. Então, esse está errado, que você vai colocar no lugar de intermunicipalidade, transnacionalidade. Está no artigo 40, inciso 1º. Não é essa a resposta. B. A infração tiver sido cometida por funcionário de serviço hospitalar, tais como médicos e enfermeiros. Falso. Não é a infração ter sido praticada por funcionário de serviço hospitalar. É a infração ter sido praticada nas dependências, nas imediações, nas dependências de hospitais, estabelecimentos prisionais, creches, escolas e por aí vai. Então tá errado, não é por funcionário. Então você vai botar artigo 40, inciso 2. C. Sua prática envolver ou visar atingir idoso ou gestante. Pessoal, não existe essa causa de aumento de pena de idoso ou gestante. Diz assim, ó, se sua prática envolver ou visar atingir criança ou adolescente ou a quem ter por qualquer motivo diminuído a sua capacidade de entendimento. Então, está errado também por conta do inciso 4 do artigo 40. D. A infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais. Correto. Está no inciso 3º do artigo 40. E o autor for reincidente na prática de crimes de tráfico de drogas. Não tem no artigo 40 nada dizendo que vai aumentar a pena. A reincidência, ela não é uma causa de aumento de pena, e as causas de aumento de pena são aplicadas na terceira fase da dosimetria da pena. A reincidência, ela é uma agravante, que são aplicadas na segunda fase da dosimetria da pena. No próximo vídeo, que vai ser pauleiro, as questões são bem mais difíceis que essas, a gente vai estudar sobre reincidência. Segunda questão diz assim: a lei de tóxicos, estabelece normas para repressão à produção não autorizada de tráfico ilícito de entorpecentes, entre outras providências. Referente à lei, assinale a opção correta. Item A. O item A diz assim: ocorrendo a prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará imediatamente a comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao órgão do Ministério Público em 24 horas. Ou em 48 horas. Eu já estava lendo, eu já estava memorizando, pessoal, lembrando do artigo. Aqui é necessário que você saiba um pouco do procedimento das drogas.
E o procedimento das drogas é super interessante. Essa parte da investigação, realmente, se ocorrer prisão em flagrante, o juiz tem que ser imediatamente avisado. E tem que remeter cópia ao Ministério Público no prazo de 24 horas. Então o item A está errado porque não é 48 horas que o MP tem que receber o auto de prisão em flagrante. Tanto o juiz como o MP são até 24 horas. Você vai botar artigo 50 caput. B. Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é necessário o laudo de constatação firmado por perito oficial, no qual é suficiente a natureza da droga. Pessoal, aqui também diz respeito ao artigo 50. Artigo 50, parágrafo 1º. Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante, estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente que o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta desse, por pessoa idônea. Então ali, de acordo com o artigo 50, parágrafo 1º, tem dois erros, firmados por perito oficial ou pessoa idônea, e também é necessário que o laudo de constatação, ele diga a natureza da droga e a quantidade de droga. Pessoal, na lei de drogas existem dois tipos de perícia, dois tipos de auto. O auto de constatação e o laudo definitivo. O auto de constatação ele não tem uma natureza científica, é só para atestar mesmo se tem a potencialidade lá da substância que está na portaria 344 do Ministério da Saúde. Droga é o que o Ministério da Saúde diz que é droga. A Anvisa é uma portaria da Anvisa, que é vinculada ao Ministério da Saúde, que diz o que é droga. Então, se há auto de prisão em flagrante, é necessário fazer uma perícia, sem muito dado científico, para poder saber a natureza da droga e também a quantidade da droga. É uma perícia não muito científica, como eu já falei. Só que durante o processo é necessário fazer a perícia, aí mesmo pela Perforce aqui no Ceará, por exemplo, que é uma perícia mesmo para saber, para delimitar, e ela tem técnica científica, e elas são feitas por perito oficial. O perito que faz a primeira perícia, esse auto de constatação, esse laudo de constatação, ele não está impedido de fazer a segunda perícia. Então essa B está errada porque não é só a natureza, é também a quantidade de droga. E pode ser feito por perito oficial ou por outra pessoa idônea. C de casa. O perito, e aqui é interessante porque diz que na falta deste por pessoa idônea. Basta uma pessoa idônea. É diferente do CPP, que ele diz que na falta de perito oficial tem que ser feito por no mínimo 2 pessoas, necessariamente portadoras de diploma de curso superior. C. O perito que subscreveu o laudo de constatação, ou seja, a primeira perícia da prisão em flagrante, fica impedido de participar da elaboração do laudo definitivo. Falso. Está no artigo 50, parágrafo 2º. O perito que faz o primeiro laudo pode fazer o laudo definitivo. Falso. 50, parágrafo 2º. D. No caso de prisão em flagrante, a destruição das drogas será executada pelo delegado de polícia competente no prazo de 15 dias na presença do Ministério Público e da autoridade sanitária. Pessoal, sempre a droga, ou plantação, ela vai ter que ser destruída. E vai ter que ser destruída guardando um pouco para poder provar a materialidade do delito. E sempre quando houver a destruição, vai ter que estar presente o delegado, o Ministério Público e a autoridade sanitária. Lá no artigo 50, parágrafo 4º, ele diz: a destruição das drogas será executada pelo delegado de polícia competente no prazo de 15 dias, na presença de autoridade sanitária e do Ministério Público e da autoridade sanitária. Se você vê aqui no artigo 50A, ele fala que a droga apreendida, sem prisão em flagrante, será no prazo de 30 dias. Então, droga apreendida com prisão em flagrante deve ser destruída, presente essas 3 autoridades, no prazo de 15 dias. Com prisão em flagrante. Sem prisão em flagrante, deve ser destruída no prazo de 30 dias. Então, o item D está correto, porque é a letra do artigo 50, parágrafo 4º. Item E. A destruição da droga apreendida sem a ocorrência de prisão em flagrante será feita por incineração, ok? No prazo máximo de 60 dias. Falso. Acabamos de ver. Artigo 50A é no prazo de 30 dias. Fechou? Terceira questão vai dizer assim: de acordo com a lei de drogas, a respeito da reinserção dos dependentes, julga os itens a seguir. Então aqui tem 3 itens para a gente saber se está certo ou está errado. Diz assim, constituem atividade de atenção ao usuário e dependente de drogas e respectivos familiares para efeitos, aquelas direcionadas para a sua integração ou reintegração em redes sociais. Tá falso. Turma, deixa eu explicar isso um pouquinho melhor. Quando você vai lá para o comecinho da lei de drogas, lá para o artigo 20, mais ou menos, tem as atividades, Aqui no artigo 20, ele fala da atividade de atenção, só que antes disso, tem a atividade da prevenção. A lei, então, ela quer prevenir o uso de drogas, ela quer dar atenção
e reinserir o usuário de drogas. Então ela quer prevenir o uso indevido de drogas, ó, prevenção, e ela quer também reinserir e dar atenção para aquele que já usa. Como é que eu previno droga? Eu previno reduzindo os fatores de vulnerabilidade. Então a atividade de prevenção é reduzir o fator de vulnerabilidade e de risco e promoção e fortalecimento de fatores de proteção. Prevenir, então, é reduzir fatores de vulnerabilidade e esses outros. E, professor, o que seria dar atenção? Antes da gente ver o que é dar atenção, memorize o que é reinserção social. Prevenir é reduzir os fatores de vulnerabilidade e fortalecer os de proteção. E o que é reinserir? Reinserir é você, pessoal, colocar a pessoa de novo nas redes sociais. No YouTube, no Facebook, É lógico que eu estou brincando, mas eu estou brincando só para você pensar que a reinserção é realmente atividade direcionada para integração ou reintegração em redes sociais. É lógico que redes sociais aqui não quer dizer o Facebook, o Instagram e o YouTube, não. Eles querem dizer redes sociais, as redes de relacionamentos das pessoas. Então, atividade de prevenção, reduzir fatores de vulnerabilidade. Atividade de reintegração, integrar as pessoas em redes sociais. E a atividade de atenção ao usuário e respectivos familiares é aquelas que visam a melhoria da qualidade de vida. Se a pessoa usa drogas, ela precisa melhorar a qualidade de vida. Então, tem as atividades de atenção. Então, essa está errada porque ela diz que a atividade de reintegração em redes sociais é a atividade de reintegração, que está no artigo 21. Está errado, então, porque ele diz que é a atividade de atenção. 2. Constitui a atividade de reinserção do usuário, respectivo para efeito da lei, aquelas que visam a melhoria da qualidade de vida. Falso. Aqui é a atividade de atenção, está no artigo 21. Perceba que ele trocou. No item 1 ele falou atividade de atenção e definiu reintegração. No item 2 ele falou atividade de reintegração e definiu a atenção. Então está falso também, artigo 20 e 21. 3. As instituições de sociedade civil com ou sem finalidade de lucro, com atuação na área de atenção à saúde e assistência social, que atendem a usuários ou dependentes de drogas, poderão receber recursos do FUNAD, que é o Fundo Nacional das Drogas, condicionados à disponibilidade orçamentária e financeira. Está tudo certo, só tem uma coisa errada. As instituições da sociedade civil sem finalidades lucrativas. Então, essa parte com finalidade lucrativa está errado. Está errado nos termos do artigo 25 da lei. Então, as três estão erradas, como as três estão erradas, a resposta correta é de Eva. Show de bola! Quarta questão diz assim, ó. Nos processos de crimes de tráfico de drogas, oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia, por escrito no prazo de 10 dias. Turma, essa defesa prévia, ela difere lá da resposta à acusação, lá do Código de Processo Penal, porque no Código de Processo Penal, o Ministério Público entra com a denúncia ou tem a queixa, pelo parte do querelante, vai para o juiz recebe ou rejeita, aí o juiz recebe e manda citar para o cara responder a acusação. Essa é a resposta à acusação do 396A do CPP. O juiz recebe, cita e manda a resposta à acusação. No caso de tráfico, se o Ministério Público me processa por tráfico, o juiz já me notifica para eu já me defender. É a chamada defesa prévia, mas tecnicamente falando é defesa preliminar. Só depois que eu me defendo é que o juiz recebe ou rejeita, e se ele receber, ele me cita para audiência e intima todo mundo para audiência. O procedimento das drogas é bem mais rápido. Então a defesa nas drogas é feita antes do recebimento da denúncia da queixa. Agora, muito embora no CPP a resposta à acusação é feita depois do recebimento e na lei de drogas a defesa prévia é feita antes do recebimento, nos dois o prazo é o mesmo. Tanto no CPP como na lei de drogas, o prazo é de 10 dias. Resposta correta, então diz assim, ó, a defesa será por escrito no prazo de 10 dias. Resposta correta, B de bola, artigo 55 da lei de drogas. E última questão vai dizer assim, eu modifiquei para colocar certo ou errado. Item A. O item A diz assim, se A realiza tráfico de participação com adolescente, atividade ilícita, responde pela prática do crime de drogas do artigo 33, em concurso formal com corrupção de menores, da lei da 244B. Falso. Corrupção de menores está no 244B do ECA e é um crime que você, por meio de rede social ou presencialmente, você corrompe o menor para ele praticar crime ou praticar crime com você. Se o tráfico envolver menor, você não responde pelo 244, você responde pelo 33 com aquela causa de aumento de pena que a gente viu no início da aula.
No início da aula, no artigo 40, nós vimos a causa de aumento de pena. E a gente viu que se envolve criança ou adolescente, se envolve criança ou adolescente, aumenta a pena. Então, essa resposta está errada, porque se o A pratica crime de tráfico com criança ou adolescente, responde pelo 33, com causa de aumento de pena, do artigo 40, inciso 6º, porque envolver criança ou adolescente, e não por isso aqui, errado. E, último item, de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo, o crime previsto no artigo 33 caput, ainda que praticado sob a sua forma privilegiada, reconhecido no parágrafo 4º, não perde a natureza hedionda e a respectiva aplicabilidade das disposições previstas na lei. Falso. O artigo 33, parágrafo 4º, eu vou falar dele mais na próxima aula. A próxima aula tá pancada, se fosse você eu assistia. O artigo 33, parágrafo 4º, ele fala do crime de tráfico privilegiado. E foi cancelada uma súmula do STJ dizendo que não é mais crime hediondo. É a súmula 512 do STJ. E o STF, em junho de 2016, decidiu que o tráfico privilegiado, ele não é crime hediondo. Então, o tráfico privilegiado não é considerado mais crime hediondo. Tráfico é crime equiparado ao hediondo. Tráfico é crime equiparado ao hediondo, porque a Constituição equipara. E o tráfico privilegiado, o Supremo e o STJ entendem que não é crime equiparado ao hediondo e nem crime hediondo. Então não sofre a incidência da Lei 8.072 de 90, que é a Lei dos Crimes Hediondos. Pessoal, vou ficar por aqui, assiste o próximo vídeo, ele tá bem bacana, tá caindo pancada, é mais difícil que esse. Então essa aqui tá errada. Ela tá errada porque diz que o tráfico privilegiado não perde a natureza hedionda. Tá errado. Fique com Deus. Tchau, tchau.